Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que assistem e vão assistir a mais esta videoaula. Nós estamos aqui hoje, então, no dia 12 de 10 de 2021, para dar continuidade ao nosso programa de estudo, de leitura e pesquisa sobre o assunto do catolicismo. Estamos lendo, então, no nosso grupo de estudo, conjuntamente, o livro intitulado A Real Posição do Catolicismo na Senda Iniciática. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 2. Então, esse capítulo 2, ele vai nos falar da Igreja Apostólica de Araque. Então, nesta obra escrita na perspectiva holística, o leitor atento saberá que os apreciadores, os depreciadores da doutrina cristã universal são os fundadores das igrejas de Araque dos dias de hoje. Esta obra fala do surgimento e movimentação do conhecimento gnóstico cristão na sua forma Jesus-cristiana, faz importante referência à sua forma inicial de beleza e pureza dos princípios do cristianismo e sobre a causa de sua depreciação. Então, no princípio, o cristianismo era puro e belo, teve seu período de formação. Logo em seguida, após a morte dos apóstolos, Jesus Cristo já havia morrido, é lógico, veio a deformação a partir dos proto-ortodoxos, começando por Irineu, que é o bispo de León. Então, essa fase de depreciação se acentuou com Constantino, e os papas subsequentes, e continua essa depreciação, essa desvalorização, tergiversação do cristianismo até os dias de hoje. Então, já na época, um monge chamado lá do protestantismo, ele pegou e tentou fazer o Lutero, tentou fazer a reforma do cristianismo. Então ele notou que aquela bela forma havia sido deformada, então ele tinha que reforma, e fez isto, tentando restabelecer o cristianismo primitivo. Portanto, da doutrina Jesus-cristiana, aquela doutrina primigênia, nada se tira, nada se acrescenta, ela é imutável. O bispo Irineu de Lyon e seus sequazes, Constantino e todos os seus sequazes, e todos aqueles que participaram deliberadamente ou não da deterioração da doutrina Jesus-cristiana primigênia, jamais poderiam imaginar que a atuação deles ficaria restrita somente ao círculo cristão cultural, afetando a eles mesmos ao longo dos tempos, sem a menor condição de destruir a verdade contida na doutrina gnóstica cristã universal do círculo cristão iniciático. No círculo cristão iniciático, a inalterável doutrina Jesus-cristiana primigênia se manteve e se manterá para sempre, intacta e aberta eternamente, mas somente para os aspirantes que anelam conhecê-la e vivenciá-la. Ao longo da história, o cristianismo foi abordado no perfil cultural de modo fragmentado, ideológico e tendencioso. Nesta obra, ele está sendo abordado de modo neutro, ao bem da verdade e numa perspectiva holosótica. Estes depreciadores antignósticos, ao longo da história,
do cristianismo adulteraram a Bíblia, tergiversaram a doutrina cristã universal, desvalorizaram o cristianismo autêntico, profanaram o sagrado ensinamento do Cristo. A igreja de Araque é a igreja placebo, aquela que parece ser a igreja do Cristo, Jesus, mas não é. Esta igreja se acha representada no círculo cultural cristão pelas diversas igrejas das mais variadas religiões culturais. Esta igreja dita é a igreja do círculo cultural. Chegou o momento de conhecermos de uma vez por toda quem são estas igrejas e quem são esses depreciadores pseudo-cristãos que as dirigem no sistema vigente e como eles agiram e agem ao longo da existência do cristianismo para esbodegá-la. Os depreciadores da Boa Nova são portadores de uma síndrome incurável chamada fanatismo religioso e são revestidos de hipocrisia, são tartufos, fariseus, etc., etc. O fanatismo religioso é um transtorno terrível que mantém a cristandade presa ao campo de gravidade do círculo cultural, impedindo-a de migrar para o círculo iniciático. Os cristãos culturais se alimentam de uma doutrina cristã tergiversada e adoeceram. Para curar este doente, seria preciso que eles mesmos chegassem à compreensão do grau de equívoco religioso que estão submetidos e tivessem a vontade de reverter esta situação. Antes de curar alguém, pergunta se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Este é uma afirmação do pai da medicina, do Dr. Hipócrates. Não adianta, então, você curar alguém neste pensamento do Hipócrates sem que essa pessoa ficou doente por alguma causa. Né? Então, se não erradicar a causa desta doença, uma vez curada, ela volta a existir novamente. O venerável mestre Rabulon falava a respeito disto na seguinte forma: não adianta lavar o chiqueiro sem dar banho no porco. Então você lava o chiqueiro, né, bem bonitinho, mas esquece de trabalhar sobre si mesmo, se depurar, se aperfeiçoar, transformar os defeitos em virtudes, né, acaba se complicando novamente. Sabe-se, né, que esta massa doentia não pode mais ser curada, consoante a máxima do Dr. Hipócrates. Não quer perceber e mudar sua maneira de praticar um cristianismo que fora tergiversado? A cristandade das diversas religiões cristãs está bem ajustada às suas igrejas desviantes, de modo que não percebem o desajuste destas em relação à real doutrina de Jesus cristiana. O leitor bem atento, nesta obra irá perceber que o sistema religioso cristão cultural está doente da alma. Isto ocorre por estar sobrevivendo do jeito que está, configurada em cima de uma Bíblia adulterada, de uma doutrina cristã tergiversada. Um leitor atento por si só irá concluir que estar bem ajustado a esse sistema religioso convencional nessas condições é estar doente da alma também. Este livro leva as informações relevantes do círculo iniciático para o leitor cristão do círculo cultural, o que deverá exercer neste
as influências positivas, levando-a a se habilitar para a migração em direção ao círculo iniciático. E isto deverá acontecer após compreender que o ensinamento genuíno do Cristo Jesus fora demasiadamente tergiversado, adulterado. Certamente irá conduzir este cristão a trabalhar sobre si mesmo de uma forma efetiva, para pertencerem ao círculo dos poucos escolhidos na trajetória de movimentação do cristianismo ao longo dos tempos, a partir de sua formação por meio dos cristãos primitivos. Ele passou pela fase de sua deformação, pela fase de apostasia, por meio dos depreciadores do sagrado divino, através dos proto-ortodoxos, Irineu e seus sequazes, e do Constantino e os papas sucessores deste. O belo e puro cristianismo primitivo continua sendo depreciado até os dias de hoje, por meio dos equivocados e sinceros líderes do círculo cristão cultural, pastores, padres, bispos, monges, arcebispos, papas, etc. Ao longo do caminho, paralelamente à deformação do cristianismo, ele passou pela reformulação por intermédio dos protestantes, como Martim Lutero, Calvino e seus sequazes. Ele passou também por uma tentativa de restauração por intermédio do mormonismo. Porém, tanto a reforma protestante quanto a restauração mórmon não conseguiram deter a marcha de desvalorização do cristianismo, que continua se movimentando até hoje através dos agentes deformadores, através dos depreciadores do sagrado divinal. Passado já 2021 anos da vinda do Rabi da Galileia a este mundo, já está demasiadamente grande a confusão doutrinária nos meandros das diversas igrejas, das mais de 60 mil religiões cristãs, entre os cristãos do círculo cultural. Então é preciso nós estudarmos, refletirmos e praticarmos o conteúdo desse livro para exercermos uma marcha contrária dessa desvalorização, atuarmos como soldados de defesa e revalorização do cristianismo autêntico. A paz reverencial. Até a nossa próxima aula.